o Fernando Fernandes, CEO da Price Brasil, para a América do Sul. Começo esse 1º de janeiro de 2026. Agora já acabou o Carnaval, já acabou Ano Novo, já acabou Ano Novo Chinês. O ano já começou no mundo inteiro, então acabou o sossego, acabou a mordomia. A partir de agora, pessoal, a equipe da Price vai se tornar a maior equipe de marketing de rede do Brasil. E digo mais, buscando esse resultado para toda a América do Sul, terminando o Brasil já pensando no Paraguai, já pensando. Eu não vou falar que eu estou pensando no Peru, porque é lá ele, né? Mas pensando também na Bolívia e em toda a América do Sul. Quero começar hoje dando uma notícia que é aguardada por muito tempo por muitos de vocês. Então vamos começar a nossa live de hoje já com notícia boa, porque hoje a nossa live está com conteúdo muito caprichado, conteúdo muito bacana que a Carol, junto com a nossa liderança, com mulheres empoderadas, preparou. Então, eu tenho certeza que vai ser uma live hoje fantástica. Mas para começar, chegando na nossa live de hoje, eu quero comentar que é algo que eu estou trabalhando há meses e que somente o Brasil tem. Ó, é uma exclusividade nossa. O Brasil, a partir de hoje, já está disponível o link de cadastro. Você não precisa mais fazer o cadastro do seu afiliado. O segundo botão, logo lá no seu back-office, o segundo botão é o link de cadastro. Você pode clicar com o botão direito, né? Ou então clicar no botão, abrir o link de cadastro, copia o link, manda para o seu afiliado vai fazer todo o cadastro dele, vai fazer o pagamento dele, vai fazer tudo que ele precisa fazer diretamente no escritório virtual dele, só que logo após ele terminar o cadastro, não se esqueça, é muito importante que você acesse o seu escritório virtual para posicioná-lo dentro do sistema. O seu downline, ele não consegue se posicionar. Então, após ele terminar o cadastro dele, você vai precisar entrar lá dentro do seu escritório virtual e posicionar o seu downline. Eu acredito que muitos de vocês já tenham reparado que nós temos botões novos dentro do back-office, né? Na próxima quarta-feira, agora, essa semana, nós teremos um Zoom na parte da tarde, quarta-feira, 4 horas da tarde, onde eu, a Carol e o Igor vamos dar um treinamento a vocês de todo o back-office, ponta a ponta. Como acessar o back-office, qual link eu entro, que eu clico, o que significa esse botão, o que significa aquilo outro, o que significa aquilo outro. Nós vamos pegar todos os tópicos importantes do back-office e ensinar, e essa live ficará também gravada no YouTube, ou seja, cadastrou um novo afiliado, pega o link dessa live, manda para ele já aprender a mexer em todo o back-office dele, né? Essa semana também vai sair uma campanha. Eu queria ter lançado ela hoje, mas não consegui todos os detalhes finais dela, mas acredito que até quarta-feira, no máximo, na nossa próxima live de treinamento, eu vou ter uma campanha de incentivo à viagem, que vai ser uma campanha de 3 meses, março, abril e maio. Pessoal, todo o resultado que vocês tiveram ontem, domingo, dia 1º, hoje, segunda-feira, dia 2, já está contando para a campanha. Então, tudo que vocês fizeram para trás, de ontem para frente, até dia 31 de maio, contará para a campanha. Então, não precisa, eu não sei como vai ser a campanha, não vou segurar cadastro. Eu não sei como vai ser. Não se preocupem, continuem produzindo normalmente, que toda a produção que vocês tiverem agora nesses 3 meses contará para a campanha. Vou entrar mais em detalhes disso com vocês na próxima quarta-feira, né? Essa semana também, no final dessa semana, está chegando bastante produto, bastante pulseira, bastante óculos. Já está vindo para o Brasil. Foi feito um pedido hoje, inclusive, de novos produtos que vão entrar no back-office no Brasil nos próximos meses. E eu acho que a informação mais importante que eu quero passar, eu quero segurar muita coisa para quarta-feira. Então, na live de quarta-feira, ela vai estar bem bacana, porque vai ser um treinamento mesmo. Para que todos participem, desde aquele afiliado que acabou de entrar no negócio, até aquele afiliado que está desde junho do ano passado aqui conosco. Vai ser muito importante porque nós vamos tirar todas as dúvidas de cada campo do back-office. Então, nessa live, também quero passar algumas outras informações para vocês. Eu falei,
Promoção. ah, Deixa eu só fechar. Pessoal, só deixa o microfone fechado esse finalzinho. Eu já estou no finalzinho da minha parte. Tá, vou ligar aqui. Deixa eu. Vai tirar a Carol, atenção. Carol, você consegue fechar o microfone do pessoal, por favor? Obrigado. Ah, a outra, lembrei, pronto. Como teve o áudio de fora, acabou me distraindo um pouquinho, acabei perdendo a linha de raciocínio, mas já achei. Nosso evento, nós estamos trabalhando, eu comentei com vocês, para junho, o evento de lançamento da Price no Brasil. Nós estamos trabalhando com uma pré-agenda da data 6/6/2026, que é a data comemorativa de um ano de início do pré-cadastro da Price no Brasil e tudo mais. Então, é uma data emblemática, vai ser um sábado. Nós estamos trabalhando agora para localizar para fazer a locação do espaço onde será o nosso evento de lançamento, tá? Assim que nós tivermos já o contrato assinado, a Carol tem trabalhado nisso, assim que nós tivermos o contrato assinado, nós passaremos todas as informações. Mas a data já tenho em mente, 6/6/26, o local São Paulo. O local do evento em São Paulo será comunicado nas próximas semanas, tá? Entre o final dessa semana e o começo da próxima semana, nós já estaremos fazendo venda de convites com antecipação, ou seja, você vai poder comprar convites com preço mais barato de primeiro lote, e você, líder, você que já é um líder de rede, que já tem uma equipe grande, você vai poder comprar lotes para a sua equipe com preço promocional também. Vão ter lotes de 10 ingressos, lotes de 20 ingressos, lotes de 50 ingressos e lotes de 100 ingressos. Ou seja, você que está fazendo um trabalho forte com a sua equipe, você já pode pegar um lote com um baita desconto de liderança e um desconto por estar pegando lote para lotar esse evento, que vai ser um evento com vagas limitadas, pessoal. Vai ser um evento para no máximo 2.000 pessoas, ou seja, não deixa para comprar em cima da hora, porque se deixar para comprar o ingresso em cima da hora, vai ter preço popular, preço nacional, preço abrasileirado, tá? Então não deixe para a última hora, porque deixar para a última hora corre risco de líder grande ficar eu vou deixar para a última hora, porque depois eu vou e compro o meu ingresso e não vai ter problema, porque 2.000 pessoas é muita gente, vai caber. Não deixa para a última hora, porque se tiver acabado os ingressos, por conta de brigada de incêndio, por conta de segurança, por conta dos bombeiros e tudo mais, não pode ter mais pessoas do que a quantidade de ingressos permitidas para ser vendido. Depois a Carol vai entrar mais em detalhe com isso com vocês, mas eu quero primeiramente receber a Carol aqui. Carol, seja muito bem-vinda, boa tarde a você. Uh, e muito sucesso agora nesse painel. Esse painel foi uma ideia da Carol, já aproveitando as datas comemorativas de março, e foi algo muito comemorado por nós aqui do corporativo também, porque é o empoderamento feminino, é dar voz para as mulheres também, que têm o mesmo espaço que os homens. E na Prife, se você for ver, o trabalho que as mulheres têm feito aqui na Prife é um trabalho de primeira linha, é um trabalho muito incrível. Se a gente for pegar só de quem eu estou vendo aqui na câmera, está aparecendo aqui na tela para mim, a Lísia está fazendo um trabalho incrível. A Thelma, não preciso nem falar o trabalho muito forte que ela tem feito. A Silvana, que para mim é o maior exemplo de dedicação, de compromisso, de comprometimento e tudo mais, que viaja quase 3, 4 mil quilômetros cada vez que ela vai num evento, e de carro, não é que ela vai de avião e vai, não, de carro junto com a equipe dela. É um exemplo a ser seguido com o maior cuidado do mundo, porque ela sabe o quanto eu fico desesperado cada vez que ela faz essas viagens longas de carro, entre outras pessoas que estão aqui na sala. Carol, seja muito bem-vinda, o microfone está contigo. E, pessoal, aproveitem ao máximo, porque o que não vai faltar é história de sucesso e história de superação, né, nesse momento agora. Tá certo? Carol, seja bem-vinda. Obrigada, Fê, obrigada. Muito boa tarde a todos. Uma honra estar aqui com vocês nessa data tão especial. A gente inicia hoje uma semana especial, Semana do Dia das Mulheres. O dia mesmo, o Dia das Mulheres, é o dia 8 de março, é um dia internacional que vai cair no domingo.
E o que foi que aqui da Praive a gente pensou em fazer? Começar a semana já em comemoração para esse dia. E quem não segue o nosso Instagram, tá, gente, do Praive Brasil, a gente vai fazer também uma série de posts especial do Dia das Mulheres. Então, conecta lá no nosso Instagram, acompanha, compartilha, que vai ser toda a semana especial Dia das Mulheres. E, gente, para mim é uma honra estar aqui mediando esse painel com grandes nomes, aqui com grandes mulheres. Quando eu falo mulheres, não só como profissional, mas como pessoas também, com as suas histórias, com as suas jornadas, com as suas trajetórias. Além dessa parte de ser head de marketing em diversas empresas há mais de 22 anos, eu também sou psicoterapeuta e faço um trabalho com grupos de mulheres, então é sempre muito bom falar sobre esse tema. Quando a gente fala do empoderamento feminino, o que é que eu vejo que muitas pessoas ainda acham que é? Empoderamento feminino é a mulher que briga, que coloca a mão na mesa e impõe respeito, e que isso, e que empoderamento feminino é ela usar a roupa que ela quer, e não tem nada disso, gente. Não tem nada disso. O verdadeiro empoderamento feminino vem de dentro. Vem de dentro. O feminino é dentro. É dentro dessa estrutura. A mulher que se posiciona, a mulher que faz acontecer no mundo dela. Não tem nada a ver com atitudes de fora, tem a ver com o mundo interno. Uma mulher empoderada é uma mulher forte por dentro. Forte por dentro. Não tem nada a ver com o que é aqui fora, e sim essa fortaleza, aquela mulher que faz acontecer, aquela mulher alinhada aos seus princípios, alinhada aos seus valores. E a gente sabe que no mercado do marketing de relacionamento, no mercado de vendas diretas, a mulher tem uma grande força. Por quê? Características intrínsecas do feminino cabem muito bem, encaixam muito bem no marketing de rede. Quando a gente fala marketing de rede, é marketing de pessoas, marketing de relacionamento, saber se relacionar, saber ouvir o outro, saber estar lá para o outro e indicar um produto que faz sentido na vida do outro. Tudo isso tem a ver com feminino, tem a ver com mulher. E uma série de características que eu também vou colocar bem na prática ao convidar essas mulheres para falar, para vocês entenderem o poder que a mulher tem no nosso mercado de se relacionar verdadeiramente, verdadeiramente. Quando eu falo verdadeiramente, não é olhar para o outro, o que é que o outro tem para me dar, o que é que eu ganho com isso, não. É um relacionamento, é um bate-papo, vamos tomar um café, vamos tomar um chá. Isso é natural da mulher, a capacidade de conexão, se conectar, seja tanto do produto quanto para o negócio. Existe uma série de características femininas que faz as mulheres serem top líderes de muitas empresas de marketing de relacionamento, de marketing de rede, de vendas diretas no Brasil e no mundo, e eu quero ver o maior número de mulheres aqui da Praive também no topo. Então, para a gente começar o nosso painel, vamos chamar aqui a nossa querida Thelma Lira. Thelma, você está por aqui? Eu estou aqui. Muito bem-vinda, Thelma. Que honra, que prazer. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Vamos começar a bater esse papo aqui com você, Thelma. Thelma, além de empreendedora, você é uma terapeuta, já bem especialista na área. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco conosco como é que foi a sua jornada do empreendedorismo. Fala um pouquinho sobre você antes, lógico. Como é que foi a sua jornada do empreendedorismo até achar a Praive na sua trajetória? Nossa, é forte, hein? A minha jornada no empreendedorismo começou bem jovem. Começou porque meu pai era contador e ele falava o seguinte: se precisar vender, eu morro de fome. Eu me tornei uma especialista em venda sem saber que era. Eu lidava com grandes empresas, por exemplo, eu fui a maior intermediária de abacaxi do Brasil na rede Pão de Açúcar. Eu fui lá bater um papo com a Bíblia Diniz. E nesse meio tempo, eu tinha como hobby, eu trabalhava em televisão, fui atriz, fui modelo, e eu, eu gostava desse hobby, né? Eu gostava do palco, das luzes, fiz teatro, TV, fiz capa de revista. Então,
o meio artístico, eu sempre fui apaixonada pela comunicação. Então, no meu empreendedorismo, na área terapêutica, comecei a estudar muito cedo hipnose. Nunca parei de estudar, gente. Eu nunca parei de estudar a área de saúde. O empreendedorismo, ele corre nas veias, é nato em mim. É nato essa comunicação, essa integração, o que é melhor, o que eu posso servir. Não é eu pensar como que ele vai ser útil para mim, não. Como eu posso servir, equilibrar, usar bom senso. Então, eu tive que, muito cedo, tirar dentro de mim uma essência de empreendedora e terapeuta. Bom, a minha jornada foi extensa, desde oficina mecânica a lojas de luxo, a mexer com carro, oficina mecânica de caminhonete, mexer com madeira, madeireira. Então, eu tive inúmeros tipos de negócio. A minha visão hoje, ela é bem aberta à área comercial e empreendedora. Eu passei ao longo dos anos mexendo com os marketings offline, por exemplo, os negócios que eu montava, negócios físicos. Eu tinha que dar uma boa aparência, arrumar estratégia de marketing para que as pessoas soubessem o que eu estava fazendo, qual serviço eu prestava. Bom, hoje eu faço isso no mundo digital. Eu venho me capacitando desde a pandemia, eu venho me capacitando, porque a comunicação que eu tinha no mundo offline, eu estou usando e estou usando no mundo digital. Não tem como eu não entender de mundo digital. Eu falo com as pessoas que eu trago para o meu negócio, gente, vamos entender um pouco de comunicação digital. Isso faz parte, porque é a forma com que você se apresenta para o mundo. Meu Instagram é a minha RG digital. Então eu venho de forma assim paralela tanto o empreendedorismo e a área terapêutica. Eu me tornei especialista em pesquisar saúde. Hoje, quando alguém me chama, por exemplo, eu faço tráfego pago, eu apresento para as pessoas no presencial. Falam para mim o que tem de melhor, posso associar a Iteracare, eu posso associar com tais equipamentos. Trabalhei com 10 anos clínica de estética. Eu falo o seguinte, gente, eu sempre frequentei é, é, congressos de medicina integrativa. Sempre me interessei dessa parte do que tem de novidade para que eu tivesse uma saúde melhor e pudesse compartilhar com as pessoas algo melhor. E a conhecer a Prife, com esse valor que eles têm do produto, um custo-benefício tão grande que eu não tenho como falar, olha, gente, na estética, vou usar um laser. Pera um pouquinho, uma pulseirinha de laser custa o dobro de um aparelho nosso. Então, é inquestionável hoje o porquê que eu uni a área terapêutica da Prife, que é a tecnologia, com a minha vida. A minha vida sempre foi buscar o bem-estar, o melhor para mim e poder compartilhar. E eu não estava parada, sabe? Depois da pandemia, eu fechei minha clínica de estética, tomei uma decisão que para mim não fazia mais sentido eu ficar reduzindo medidas de pessoas, mulheres quase perfeitas. Eu falava, eu dava opção para as pessoas, gente, mulheres lindas me procuravam querendo diminuir uma ruga, 1 centímetro de cintura. Então, vamos melhorar a parte emocional, vamos melhorar a parte mental, vamos melhorar o autoconhecimento. Então, para mim, não tinha sentido eu ficar focada. Eu amo a área de beleza, sim, eu amo. Eu amo muito mais o propósito. O que me conecta com a minha essência, com o divino, é o meu propósito. Eu tenho um Perfeito. post que eu sempre replico ele, e eu falo o seguinte: hoje eu vivo meu propósito e sou paga por isso. Ai, que forte, Thelma. Nossa, chega emocionei aqui. Chega, emocionei aqui, que lindo. E uma das características, vocês viram, né, pessoal? Mulher multifacetada e trabalha como modelo, e trabalha aqui, trabalha ali. Esse é o poder multifacetado da mulher.
E Thelma, você hoje está aqui na Prive como terapeuta, como empreendedora, um propósito muito lindo e muito forte. E temos Meu várias, lencinho. e temos várias líderes aqui, líderes também. Qual estratégia você acredita que faz você ter mais resultados? Você acha que é o digital que vem te ajudando muito? Você é muito assídua, né, nas redes sociais, está sempre postando. Você acha que é se conectar ao seu propósito? O que é que você poderia passar de dicas para as pessoas que estão te escutando agora? Eu posso passar uma informação muito valiosa. Se você se conectar com você mesma, na sua essência, quando você abrir um vídeo, você vai passar algo que se chama verdade. Você passa em um vídeo, eu faço um vídeo de 5, 10 segundos, de poucos segundos. Eu não sou de ficar falando muito em rede social. Eu falo mais assim quando eu faço uma live no TikTok, mas eu falo pouco, porém eu entrego uma energia no qual chama-se verdade. Isso conecta, a verdade conecta tudo. Perfeito. E como terapeuta, Thelma, que resultados você já viu em outras pessoas que mais assim te impactou, que você mais está na sua memória? Bom, eu sou terapeuta especialista em medicina frequencial, medicina quântica. Então, eu conheci, só em uma escola, fiquei 7 anos e muitos anos, a vida inteira em várias escolas. Eu conheci técnicas avançadas de alta tecnologia, no qual a gente consegue destravar o campo eletromagnético de uma pessoa, tanto mais no presencial e no online de outra forma. Mas só que eu tinha dificuldade para vender o meu serviço. Eu tinha dificuldade para vender o meu serviço, gente. Por quê? Você explica aquilo que não se vê, não dá. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar frustrada, eu entrei em depressão, eu fiquei triste, fiquei ansiosa. Quando eu conheci a Prife, primeiro dia que o Dr. Peter Lau pisou no Brasil, tava eu lá. Tava eu lá que não conhecia esse aparelhinho. E aí eu fiquei muito feliz de saber que isso tinha a ver com saúde e empreendedorismo, as duas vertentes, que eu sempre fui apaixonada. Eu sou de sangue, de raiz. Eu sou empreendedora da raiz, não fui ensinada e nem tive exemplo para isso. Eu sou. E eu posso falar que eu sou porque eu posso falar com qualquer pessoa que entenda de empreendedorismo. E na área terapêutica, eu conheci inúmeros tipos de técnicas. Eu não vou falar os números porque eu tenho anos e anos, décadas de experiência. E aí eu encontro algo fácil, fácil, que você enfia numa tomada e tem resultado. Isso me dá alívio, porque eu não sou obrigada, assim, a ficar me vendendo na internet. E as pessoas procuram você muito, muito, muito de graça, não te dão valor suficiente. Aí você tem que aprender a fazer curso de high ticket, ticket alto. Não era isso que eu queria algo acessível a todo mundo. Era o desejo do meu coração. Eu gosto de dinheiro, gente. Não posso falar, ser hipócrita, falar, eu não, não faço por dinheiro. Eu faço com dinheiro. Com dinheiro eu faço. Agora, eu ganhando dinheiro, eu ajudando as pessoas, ajudando a minha saúde, eu consegui colocar todos os pilares na minha vida nessa empresa. E é isso que eu tenho a dizer, Carol. Hoje você tem um número bem legal de seguidores, né, Thelma? Você faz um trabalho forte nas redes sociais e eu vejo que a Prive tem uma característica de produto que é muito forte nas redes sociais. Você põe o óculos, você põe a pulseira, você põe usando o aparelho, as pessoas naturalmente ficam curiosas e querem perguntar. Para quem está começando a trabalhar o negócio de Prive nas redes sociais, você poderia dar algumas dicas para essas pessoas? Olha, rede social. Gente, você que tem que aparecer. Tem gente que, por exemplo, fica só. Eu ajudo minhas pessoas na minha rede que quer a mexer com rede social. Eu ajudo porque é o mínimo que a pessoa tem que ter de comunicação. Só que não é todo mundo que tem interesse. Agora, quem tem interesse cresce comigo.
Porque é o seguinte, eu gosto de pessoas que façam melhor que eu. Porque igual eu já tô fazendo. Então, quem quer, na minha rede, eu ensino. Eu passo por que que eu funciono. Por que que dá certo comigo? Por que a minha comunicação dá certo? A minha comunicação dá certo porque tem verdade. E por que dá certo a minha rede social? Porque também tem verdade. Eu procuro saber qual é a minha paleta, como que é a minha personalidade, tem a ver comigo? Tem. Que cor? Eu procuro estudar. Eu tenho mentores, eu pago por isso, não é de graça. Então, eu me capacito nessa área. E assim, não é nada, nada veio de graça, nada veio fácil, não. Foi muito difícil chegar até aqui, não foi fácil. E eu peço para as pessoas, assim, oriento as pessoas, façam um cursinho básico, comece a olhar a rede social, o que a pessoa está apresentando. Não tem como adivinhar. É, invista em você, faça um cursinho básico e comece a se pôr à disposição de abrir um vídeo e mostrar a cara. Perfeito, perfeito, Thelma. Isso que você falou é muito importante, colocar a verdade, colocar os valores, colocar aquilo que você acredita. E fundamental também é usar os produtos e ter resultado com os produtos para poder falar, porque as pessoas querem ver os depoimentos de seu primo, do seu cachorro, do seu vizinho, mas elas querem ver principalmente o seu depoimento. Então, quando você usa o produto, quando você passa essa verdade, que nem você está passando para a gente agora, Thelma, pessoas compram pessoas. Você pode até, quando a pessoa modela, quer ser alguém que não é, pode até enganar durante um tempo, mas chega uma hora que cansa, a máscara cai. Mas quando você traz essa verdade, que nem você está falando, eu também acho fundamental que faz toda a diferença. É uma querida, gratidão pelas palavras. Fica com a gente, que no final eu volto para umas palavras finais. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada pela oportunidade. Vamos agora falar com outra empreendedora, nossa querida Lísia Lisboa. Lísia, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito aqui o meu convite para estar junto com a gente. A Lísia, que ela é empreendedora e ela também é terapeuta, então tem essa bagagem. Vou pedir primeiramente, Lísia, para você falar um pouquinho da sua história e contar um pouquinho para nós quais têm sido seus principais desafios no empreendedorismo e como você tem feito para lidar com esses desafios. Conta para gente. Boa tarde, pessoal. Então, né, eu vou falar aqui o meu ponto de vista, que compactuo muito de muitas verdades que a Thelma falou. Tive o privilégio de conhecê-la, né, e fui lá buscar algumas dicas com ela, porque eu sou aquela que não sou muito das redes sociais, né? Então, eu gosto muito desse tete a tete pessoal, né? E o Aitera, quando o Aitera chegou até a mim, eu sou uma grande pesquisadora também, e eu gosto muito de pesquisar sobre saúde, bem-estar, né? Então, quando ele chegou nesse momento onde eu estava, já vinha de várias linhas de ter estudados, e o que, que a gente enfrenta, eu acredito que a grande maioria das pessoas, para que a gente coloque o Aitera, é, as pessoas hoje elas não têm esse hábito de se cuidar, desse autocuidado, dessa busca desse conhecimento, né? Então, essa é a maior dificuldade que a gente, como empreendedora, levando o Aitera Care em cada casa, como as pessoas não têm esse hábito de se autocuidar, de olhar realmente para essa saúde, que não, a gente não tem que olhar quando ela está já no período da doença, né? A gente precisa olhar nesse momento antes. Né? Então, eu acredito que hoje nós precisamos e estamos quebrando essas barreiras, né? Que é de mostrar para as pessoas que nós precisamos se cuidar, esse autocuidado. E o Aitera traz esse bem-estar, tanto físico quanto emocional. Perfeito, Liz. E como você começou nessa parte de empreendedorismo? Como é que foi? Eu lembro uma vez, gente, a Lísia falou para mim, Carol, essa é a minha primeira empresa de marketing de relacionamento.
Eu nunca fiz antes. Quando ela falou aquilo para mim, eu disse: mentira, não é possível. Porque ela se joga, ela vai atrás, ela busca conhecimento. Teve um evento em São Paulo, o último evento que teve com o Dr. Peter, que o nosso CEO, o Fernando, foi falar para ela, pedir para ela fazer a apresentação de negócios. Gente, ela foi, arrasou, quebrou tudo. E olha só, uma pessoa que nunca fez marketing de relacionamento, nesse nível de entrega, nesse nível de apresentação. E tantas pessoas que estão aqui nos escutando, que também talvez a Price foi a primeira, está sendo a primeira empresa nesse mercado, estão começando agora. Se você puder compartilhar um pouquinho dessa jornada, dessa experiência com a gente. Realmente é a minha primeira vez. Então, eu nunca fiz marketing de rede. Eu trabalhei com licitação e em laboratório farmacêutico. Então, até para que eu me tornasse terapeuta, eu tive um momento na minha vida que a minha filha mais velha, com 6 anos, ela foi diagnosticada com artrite reumatoide. Então, eu trabalhando dentro de um laboratório, eu falei assim, não, eu preciso achar uma um medicamento, algo que traga, né, esse bem-estar. E quando a médica disse para mim que era uma doença que não tem cura, isso para mim me abalou, mexeu comigo, entendeu? Então foi aonde eu entrei nesse buscar conhecimento. E aí você trabalhando dentro, né, você conhece a indústria. Né? Então foi aonde eu saí para esse lado de buscar conhecimento mais integrativo, né? E até então que eu me tornei empreendedora, porque daí chegou um momento onde depois eu engravidei novamente e aí tive uma gestação de pré-eclâmpsia, minha filha nasceu prematura e tive que sair do tradicional e empreender, né? Então, eu empreendi com festas de crianças, né? Então eu tinha um espaço de festas, então, né? Aí foi nisso que eu empreendi, e aí foi onde eu fui aprendendo a lidar com pessoas, né, a falar com pessoas, né? Então, o marketing de rede realmente é a minha primeira vez. E não, e né, eu falo, eu sempre tô conversando aí com Thelma, com Silvana, porque é uma coisa que eu não entendo ainda, né? Eu falo, eu sou nova nesse mercado, eu sou jardim da infância, eu quero aprender, eu preciso aprender, né? Então, essa qualidade de falar e de ir vem desse empreendedorismo com crianças, com festas, né? Alegria. E quem está começando, quem é que nem você, que a Price é a primeira empresa de marketing de rede, que dica você poderia dar para essa pessoa que também está começando? Olha, o Aitera é indiscutível. Ele é maravilhoso. Então, a gente tem um produto na mão que não tem igual, que é indiscutível. Então, é como dizem, é só falar. Se você não, eu lembro isso do meu patrocinador. Se você não falar, eu vou falar. Então, você nem precisa aprender a falar do Aitera. É uma, como a Thelma disse, né? É algo tão simples que você coloca na tomada e não tem explicação. Ele resolve. Hoje em dia, né, as pessoas são poucos que buscam aí um conhecimento de entender coisas a mais. A gente tem uma coisa tão simples e tão fácil que é só colocar na tomada, aplicar os 10 pontos, como o Dr. Peter fala, bebe água e pronto, o milagre acontece. Então, literalmente, é o milagre que acontece, é só falar com pessoas. Perfeito, Lízia. Você sabe que tem uma máxima nesse mercado do marketing da comunicação, que se você falar demais, se você for confusa, as pessoas não compram. As pessoas não compram aquilo que não entendem. Então, você tem que ser simples. Se as pessoas entenderem aquilo, elas compram. Agora, se você falar demais, fica muito complexo, as pessoas não compram. E eu acho que você traz isso muito na tua comunicação, naquele dia do treinamento lá. Você foi muito simples, você foi muito objetiva. Essa simplicidade, gente, vende, que nem as mulheres falaram agora. É só colocar na tomada os 10 pontos, isso já vende. E eu achei interessante esse ponto que você falou, né? Como é que você entrou nessa área terapêutica por conta da sua filha?
E quando a gente está iniciando um negócio de marketing de rede, e qualquer negócio, na verdade, vão vir muitos desafios. O que faz a gente permanecer no negócio? As pessoas falam muito de ter um porquê. Eu gosto de falar que mais forte do que o porquê é o porquê. O porquê vai sustentar o porquê. E traz muito essa questão da mulher de ter essa característica da família dela, do porquê é muito forte do feminino. Nessa sua jornada, Lísia, você como terapeuta também em relação ao produto e falando com tantas pessoas, qual foi a experiência com a Itera assim, mais impactante, um depoimento, uma aplicação que você já fez que mais te impressionou sobre o nosso produto? Olha, comigo foram várias, tanto comigo como a minha família. Então eu vou falar que o que pega, né, no coração, a minha família, que é um dia o meu neto estava com febre alta, a garganta toda infeccionada. E aí eu falei para minha filha, ó, não vamos levar ele ao médico. Espera, deixa eu fazer o Aitera para ver como vai ser. E eu fiz a Aitera dele em um dia. No outro dia não tinha mais febre. A garganta que estava fechada foi melhorando gradativamente. Então ele não precisou entrar com antibiótico. Então assim, Uau, isso né? Porque é o meu neto, né? E ele estava ali sofrendo e foi muito rápido. Então eu tenho assim, né? Que nem a minha filha quando ela foi diagnosticada com artrite, eu, por buscar conhecimento e pensa, eu fiz tudo. Falava pra mim que tinha uma simpatia, eu ia, falava pra mim que tinha. Então, quando ela tinha 11 anos, a artrite reumatoide dela entrou em remissão. Então, isso é praticamente impossível, né? Hoje, depois que ela teve o neto, ela não tem artrite, mas ela, às vezes, com os hábitos da vida dela, ela tem picos. E ela teve um pico. Pouco antes do Aitera. E aí o Aitera chegou e hoje ela, usando o Aitera, ela percebeu que o Aitera realmente faz total diferença na vida dela. Então ela mudou o estilo de vida dela, de alimentação, de saúde, de emocional. Então assim, isso só dentro da minha casa. O meu pai tinha um tendão inflamado que a cada 6 meses fazia infiltração de ácido hialurônico. E sempre estava ali tomando um remedinho de dor. O meu pai, ele não vai para a cama antes de fazer o Care. E ele nunca mais teve dor. Então, assim, isso foi só dentro da minha casa. Então, e fora outras pessoas que eu atendi, são milhares. E fora o que a gente vê aí no grupo e tá vendo no Brasil certeza. afora, né? Um detalhe, quando eu conheci a Price, que o Thiago, encontrei o Thiago e o William, eles me falaram e eu fui pesquisar. E aí eu tenho uma amiga em Dallas e eu vi que tinha lá. Aí ela tava com uma dor no calcanhar que nunca passava. E ela já tinha tomado antibiótico e tal. Aí eu marquei pra ela uma sessão, pedi pra ela ir lá conhecer, sem falar nada, né? Porque eu falei, não quero falar o que que é e tal, depois eu explico. E ela fez essa sessão e nunca mais deu a dor no calcanhar. E ela falou assim: o que que é isso? Porque eu já tinha ido no médico, tomado remédio e nada passava. Boa. Então, são pequenas histórias assim, realmente de dentro da minha casa. Perfeito, perfeito, Lísia. Lísia, parabéns pela sua trajetória, pela sua jornada. Gratidão por ter aceito o convite. Fica aqui com a gente, que em breve eu volto para as considerações finais, tá? Obrigada. Gente, vocês viram, né? Tenha o seu porquê, mas mais do que isso, você que está começando seu negócio no marketing de rede, a Price é a empresa certa para você. Tenha o seu porquê, porque vão vir desafios, como qualquer negócio, como na vida tem os seus desafios. Mas se você tem um porquê, e principalmente um porquê forte, por quem fazer esse negócio? Como a Thelma falou, tem um propósito que faça assim queimar tanto no seu coração a ponto de você chorar de felicidade, porque você é paga para cumprir o seu propósito, ajudar pessoas, levar saúde, levar liberdade, levar uma oportunidade de negócio. Tenha o seu porquê aí, porque vão ver os desafios, e o seu porquê vai deixar você se manter firme. E faça que nem a Lísia.
quer começar a aplicar, fazer os seus testes, comece na sua família. Começa em você, nos seus filhos, nos seus pais. Você já pega os seus primeiros depoimentos ali, já publica nas redes sociais, faz o seu marketing, que nem a Thelma faz nas redes sociais dela, já faz o seu marketing, use o produto, use nas pessoas ao seu redor, veja com seus próprios olhos um grande impacto que eu tive na Price, gente. O Fernando já havia me falado dos depoimentos das pessoas, dos produtos, mas quando eu fui para Natal, no primeiro evento com o Dr. Peter Lau, que eu vi um dos convidados era um senhor, né, um moço, que ele tinha passado por uma situação delicada, a polícia confundiu ele com bandido, ele apanhou, ficou sem a visão de um olho e uma visão parcial do outro olho. O Dr. Peter fez a aplicação do Aiter e colocou o óculos nele. Quando ele colocou o óculos, esse rapaz pegou em mim e falou: Carol, eu consigo te ver. Claro que não voltou a visão 100% dele, mas só de ele colocar o óculos, o que estava mais embaçado ganhou mais claridade, ganhou mais clareza. E ali eu vi: uau, que isso? Que empresa é essa? Que empresa é essa que faz alguém que estava com dificuldade de enxergar poder ter uma clareza de pegar em mim e dizer: eu vejo você agora, Carol. Olha que forte. Então, teste ao seu redor, fortaleça essa verdade e a sua crença. Crença no produto, crença no mercado, crença nesse negócio. Vamos agora para a nossa terceira palestrante, a nossa querida Silvana Viana. Silvana, desmuta teu microfone. Antes de passar a voz para você, conta um pouquinho da sua história, lógico, empreendendo e com a saúde. Mas, gente, a Silvana, eu pedi para ela falar de um tema bem específico, porque o que é que eu vejo? Uma característica do feminino, ele tem esse olhar para o todo. O masculino tem uma visão aqui. O que é bom, não estou dizendo que é bom, que é ruim, ambos são bons, ambos têm os seus lados bons. Se você falar para o seu marido, se o seu marido perguntar onde é que está a garrafa d'água, se você dizer está na geladeira, está a garrafa assim, e ele não consegue enxergar, ele não consegue ver os detalhes, porque ele só está vendo isso aqui. Então, se ele olhar, abrir a geladeira, ele só vai ver isso aqui. Se a água estiver desse lado, ele não vai ver. Ele não vai ver. É uma característica do masculino. Nunca acha nada, nunca acha, porque a visão dele é aqui. A visão do feminino é isso aqui. Olha para o todo. Por isso, vou dizer para vocês, homens, prestem atenção quando a sua mulher fala alguma coisa, porque ela está vendo o todo, ela está olhando o todo. E o mesmo vale para os negócios. O mesmo vale para os negócios. Eu já fui muitas vezes a única mulher em mesa de diretores. Então, tinha um diretor comercial, tinha um presidente, tinha um diretor de TI, tinha um diretor de operação, e eu era diretora de marketing. A minha visão é isso aqui. A visão do homem é isso aqui. Lógico, tem o seu valor. E a Silvana, ela é uma líder que me chamou a atenção porque ela tem essa visão do todo. Ela consegue ver, conseguiu ver coisas assim mais do amplo e, como eu falei lá no início, ela não vê só para ela vê para todos. Então, existe o eu e existe o nós. Ela vê o nós. E qual é a tendência do homem? Uma tendência, tá, gente? Não é uma regra, é uma tendência. O homem olha para si, olha aqui. A mulher olha para o nós. Essa é uma tendência. Uma característica do feminino olhar para o nós. E isso faz toda a diferença no marketing de rede, no marketing de relacionamento. Então, Silvana, eu vou pedir para você comentar um pouquinho primeiro sobre a sua história no empreendedorismo. Depois, eu gostaria que você passasse algumas dicas para o pessoal da sua visão, porque hoje você lidera equipes, lidera muito bem equipes.
que dica, que conselho, que orientação você poderia dar para essas mulheres que estão liderando equipes, não só de mulheres, mas que lideram equipes mistas, que nem você lidera homens e mulheres. Que dicas podemos dar para essas mulheres em questão de liderança? Com você. Boa tarde, Carol, boa tarde a todas que estão aqui e a todos os meninos, né, os homens de negócios também que estão aqui. Eu não sei se está chegando aí com ruído o meu áudio, Carol. Estava no início um leve ruído, deu uma melhorada, melhorou. Ok. Se continuar um ruído, você só me dá um ok que eu mudo para o celular, que ser empreendedor também tem desafios e hoje o meu notebook decidiu não contribuir com o trabalho fluido aqui, tá? Como a Carol disse aí sobre homens e mulheres, né? Nós somos muito subjetiva, nós ouvimos o que não foi dito, enxergamos o invisível. E os homens, eles são mais do resultado, da resolução de um problema, são mais pontuais. E de fato, nós ainda temos essa vantagem que eu posso trazer para nós aí como vantagem, ter um olhar mais amplo em relação ao negócio. E se tratando de empreender, que é o assunto de hoje, e eu quero já parabenizar a Carol, parabenizar a Prife por essa iniciativa, que nós precisamos mostrar que o empreendedorismo, além da construção da sua própria marca, do seu próprio negócio, você consegue empreender aqui também. A jornada de uma mulher que escolhe empreender, a coragem sempre será e sempre virá antes de qualquer coisa, inclusive antes da oportunidade. E nós vamos sim empreender em meio a desafios, em meio a dúvidas, principalmente no âmbito familiar. Eu acredito que, se não todas, quase a maioria, na hora que escolheu fazer a Prife, vem aquele monte de sugestões familiares, né? Cuidado, presta atenção no que você está fazendo, ninguém conhece esse produto, essa empresa pode ser uma fraude. Então, nós também ouvimos isso. E empreender e tomar essa decisão, mesmo no momento que nós escolhemos, e eu vou usar o termo nós aqui, porque a grande maioria das mulheres e homens que estão nessa live de hoje escolheu fazer algo que ainda não existia no Brasil, confiando em alguém que apresentou a empresa para ele. Então, o marketing de relacionamento, ele também vem dessa relação de confiança. Então, vou falar um pouquinho aí como eu entrei nessa área do empreendedorismo. Como a Thelma disse ali, ela já nasceu com o empreendedorismo na veia. Eu entrei para esse meio sem saber que eu tinha tino empreendedor. Então, desde os 13 anos eu trabalho, eu escolhi trabalhar fora desde os 13 anos. E eu achava que até era uma escolha, mas não foi uma escolha, foi uma necessidade. Eu aproveitei oportunidades para começar a trabalhar fora, porque eu venho de uma família que tinha minha mãe, meu pai, muitos filhos, uma vida escassa, muitos desafios, por mais que tínhamos e temos até hoje, né? Muita união, muita proximidade, muita ajuda mútua, nós tínhamos desafios financeiros. Então, com 13 anos, eu decidi trabalhar fora, e não foi empreender, foi trabalhar fora em um cargo uau do universo. Meu primeiro emprego foi ser auxiliar de uma zeladora de colégio municipal, e eu já achava incrível ser auxiliar daquela zeladora. Eu quem varria a sala, eu quem erguia as carteiras, na verdade, eu quem fazia tudo. Ela recebia o salário e ela me repassava um percentual do salário dela. Então, vocês concordam comigo que eu já estava empreendendo? Eu não era CLT, eu não era contratada, eu estava trabalhando para uma outra pessoa que já tinha um negócio e estava aproveitando do negócio dela para fazer a minha renda. Só que eu sempre olhei também o que mais eu posso, onde mais eu consigo chegar aqui. E eu olhava a biblioteca da escola. O meu desejo era chegar na biblioteca da escola. E não porque eu era amante ou sou amante de leituras, apesar de ler, porque é uma necessidade buscar conhecimento. Se você quer empreender de verdade, é uma necessidade e uma obrigação buscar conhecimento, ou na sua área, ou em áreas diversas, ainda mais nós que tratamos de conversar com pessoas. De tudo, nós precisamos saber um pouquinho.
né, para entrar em vários assuntos, para conseguir conversar com pessoas e ter o melhor aproveitamento, até você falar do seu, onde você domina aquela área. Então eu queria estar na biblioteca. E eu alcancei, tive uma super oportunidade de crescimento na carreira. Eu fui vender salgadinhos para a escola dentro da biblioteca. Percebe que o meu desejo maior já tinha sido realizado? Eu estava dentro da biblioteca. Depois eu fui emprestar livros para as pessoas e por aí vai. Então a minha vida no trabalho começou aí. Só que eu sou aquele perfil de mulher, Carol e as demais aí, e os homens aqui também, tá? Para não julgar as suas esposas, namoradas e noivas. Eu sou aquela mulher que não aprendeu a cuidar de casa. Eu não sabia como lavar direito uma roupa, como estender bonitinho uma roupa, como deixar uma cama posta, uma mesa posta. Eu nunca aprendi isso. Era tudo muito rápido. E se estivesse bagunçado, tudo bem, a minha obrigação estava lá fora. Então na minha vida eu comecei assim. E assim, trabalhando para empresas, eu fui até 2013. Foi aí que eu conheci o marketing de relacionamento. E eu não entrei na melhor empresa. E eu não entrei no melhor negócio. E de fato era algo que trouxe muitos desabores para muitas pessoas. Mas mesmo assim eu sou grata, porque foi ali que abriu a minha mente para eu sair de uma situação preconceituosa, porque eu tinha muito preconceito em relação ao marketing de relacionamento. Para mim, a pessoa tinha que estudar, crescer, trabalhar em uma empresa, se dedicar ao máximo, e era o que eu fazia. Então, a dedicação que eu tenho hoje, inclusive na Prife e nas empresas que eu atuei, é a mesma dedicação que eu tenho quando eu estava em uma empresa onde eu tinha um salário no final do mês. Então, eu trabalhava de 8 a 13 horas por dia. Então, não deixei de fazer isso por conta de empreender. Só que empreender nos traz liberdade. Eu estou falando com vocês aqui de dentro da minha casa. Eu posso ir ali fazer um cafezinho enquanto estou fazendo uma reunião. A minha filha, várias vezes, estou num bate-papo aqui, ela me chama para falar alguma coisa, eu peço licença aqui para ouvir ela também. Isso não tem preço para nós mulheres. Então, desde 2013, eu decidi entrar nessa área do marketing de relacionamento, só que eu não abandonei a empresa que eu atuava. Então, nessa minha caminhada, assim como a Thelma aí, que é multifuncional, eu também já passei por algumas empresas na área financeira, na área de atendimento em balcão, depois fui para a área de comunicação, trabalhei em rádio e televisão. Quando eu era diretora de uma emissora de TV, foi onde eu decidi pendurar a minha carteira de trabalho e assumir o meu negócio. Eu achei que seria a coisa mais fácil do mundo, mas não é. Empreender requer renúncias, empreender tem desafios, da mesma forma que trabalhar para outras pessoas ou para um CNPJ também tem desafios. Só que empreender, você tem liberdade e você pode buscar em comunidade, ainda mais nesse nosso segmento que não é um empreendimento solo, buscar alternativas e resolver várias paradas, várias situações. Então, finda sendo uma forma mais leve de empreender. Então, eu escolhi a Prife primeiro pela dor. Eu não escolhi o produto porque eu queria fazer parte do negócio, até porque eu vinha desenvolvendo uma outra empresa também nesse segmento de marketing de relacionamento. Há um tempo atrás entrei numa empresa de um segmento que não tem nada a ver comigo, que é a linha de perfumaria e cosméticos, não tem nada a ver comigo. Eu sou uma mulher muito prática, rápida, então os detalhezinhos de maquiagem e notas de perfume eu vou demorar muito para compreender, mas isso não impediu que eu fizesse essa empresa nesse segmento que não é o meu perfil, que eu tenho desafios para aprender, não deixou de me dar a oportunidade de chegar a diamante nessa empresa. Então, por mais que a Prife também, para muitos de vocês, para as mulheres e os homens que estão aqui, às vezes chega a ser algo
com maior desafio de compreensão por ser uma empresa internacional, por o escritório ter vários ícones e tal que nós não conseguimos ainda localizar, por o produto ser, como a Lísia diz, né, algo inexplicável, é muito complexo, apesar da simplicidade, é complexo para falar sobre as tecnologias. Então você também consegue administrar esse negócio no formato de empreendedorismo e fazer a Prife dar certo para você também. Porque quando nós vamos caminhando, vai ficando mais fácil, quando nós vamos aprendendo, vai ficando mais claro, e quanto mais claro vai ficando o negócio, você consegue aprender para ensinar. Então a minha jornada no empreendedorismo começou assim, Carol, não começou do nada, né? Começou e sem saber que esse era o meu perfil. Se hoje as pessoas me perguntam, Silvana, você volta hoje? Graças a Deus, as empresas que eu passei, sempre as portas ficaram entreabertas. A hora que você quiser voltar, Silvana, é só bater que nós temos uma vaga para você. Mas se essas empresas hoje me perguntam, Silvana, você quer voltar? Eu vou agradecer do fundo do meu coração, mas eu escolho sempre seguir em frente nesse segmento do empreendedorismo. E para nós mulheres empreender, sim, é mais desafiador do que para os homens, porque nós temos múltiplas funções. Nós empreendemos e no final do dia tem uma pia cheia de louça. Nós empreendemos e no final do dia tem um jantar para pôr à mesa, tem um filho febril, tem um marido que chegou do trabalho também estressado. Então nós temos que oferecer muito mais quando nós escolhemos empreender. Mas essa jornada, ela vai fazendo sentido quando você começa a dar o primeiro passo. E o primeiro passo requer só uma coisa de cada uma de vocês, assim como requereu de mim: coragem. É a coragem para mudar um cenário, para ter liberdade geográfica, liberdade de tempo e liberdade de falar com quem você quer, na hora que você quer, apesar de respeitar toda uma corporação que você vai criar, que é a partir de você, mas você consegue se organizar e fazer exatamente da forma que você consegue naquele dia. E se na segunda-feira você não conseguir fazer nada, cancela tudo. Cancela tudo, não fala com ninguém, não faça nada. Na terça-feira você volta com tudo, reorganiza e retoma a caminhada. Perfeito, perfeito, Silvana. Você foi cirúrgica. E vou pegar aqui também um gancho no que você falou. Gente, a gente não pode tapar o sol com a peneira. É mais difícil para a mulher empreender. Não tem como, é mais difícil. Tem as séries de responsabilidades que a própria sociedade, o formato familiar, há anos estipulou, que a mulher que tem que cozinhar, a mulher que tem que lavar a louça, a mulher que tem que cuidar do filho. Se a mulher deixa tudo e vai empreender, e vai empreender para o mercado de trabalho, ela é julgada. Olha lá, deixou os filhos para ir trabalhar. Se ela resolve ficar em casa, ela é julgada também. Ah lá, não faz nada, só fica em casa. Então, a gente lida com essas questões que, lógico, cada vez mais vem mudando com o crescimento da sociedade, com os novos pensamentos, mas que ainda existe isso incrustado. Outro ponto também, o assédio, gente. O assédio que a mulher passa, importunação sexual, tudo isso, muitas vezes o valor da mulher colocado em posto, colocado na mesa, ai não, é porque é bonita, ai é porque recebeu ajuda. A gente passa por isso, mas quando a gente tem a coragem, que a Silvana falou, o propósito, que a Thelma falou, a persistência, que a Lísia falou, as coisas começam a acontecer, dá certo. E aqui na Prife você tem essa empresa com valores, que trabalha com propósito, vocês têm essas mulheres, as três, é só um exemplo, tá, gente? Porque tem diversas mulheres maravilhosas na nossa rede, diversas. E é uma empresa para todas, é para homem, para mulher, para quem está jovem, quem já está mais idoso, para todos. E, Silvana, eu não poderia deixar de falar que você é muito lembrada, citada, como a pessoa que pega o carro, dirige 2 dias, 3 dias para ir para um evento. Enquanto tem gente que é da cidade que está realizando um evento, a gente traz
Dr. Peter, a gente traz o vice-presidente da Malásia para viajar 30 horas, eles vão para cidades, quem é da cidade não vai. Ai, não, é porque está chovendo. E você pega a sua equipe, não é que você vai sozinha, você pega a sua equipe, você dirige por horas, e vai lá. O que é que te faz ter essa força e essa visão, tá? Que isso é visão, da importância dos eventos. O que é que te faz motivar você e a sua equipe para estar em todos os eventos da Price? Ô, Carol, eu nunca plantei um bambu chinês, mas diz que o bambu chinês, quando é plantado, ele cresce raízes. Então ele fica 4 anos se firmando. A partir do 5º ano, ele cresce horrores já no 5º ano. Então, o que eu vejo, tudo que nós tomamos a decisão de fazer ou empreender requer sacrifícios. E eu sempre digo aqui para a minha equipe, sacrifícios temporários para resultados permanentes. Em qualquer área, você vai ter que renunciar a algumas coisas, você vai ter que sacrificar outras e às vezes você vai ter que investir. Como a Thelma mesmo disse na fala dela aí, ela também buscou investimento na área pessoal, investimento no seu Instagram. Então, nós precisamos investir. E sair daqui de Rondônia, seja para minha primeira viagem, vou contar aqui para vocês bem rapidinho, para não tomar tanto tempo. Minha primeira viagem sobre a Price, a minha primeira viagem foi sair daqui para ir em Maringá, conversar com o Thiago Damasceno, que é um grande amigo, já conhecíamos de outros negócios, né, de outras lideranças, para conhecer o tal do Iteracare, que era a varinha que fazia mágica. E eu aqui, conversando já com algumas pessoas, eu falei, olha, ou Jesus já voltou, ou o anticristo já tomou conta da terra, porque chegou uma varinha mágica aí, se Jesus veio, já está separando o joio do trigo e trouxe a varinha aí para aliviar as dores de quem está perecendo. Então, quando o Thiago, eu vendo o Thiago fazendo algumas sessões, eu entrei em contato com o Thiago. Thiago, o que é isso? O Thiago me explicou o que era tal, então eu criei uma situação para estar em Maringá para conhecer. E como muitas pessoas, eu também tenho pés atrás em relação a produtos, ofertas e promessas e empresas. Por qual motivo? Quem é desse segmento já do marketing de relacionamento já passou por algumas peias em relação a empresas que não eram tão legais, né? Ou não eram legais mesmo, assim como tem várias empresas espalhadas por aí que não é legal, mas promete ganhos estrondosos, se tratando de entrada de pessoas e tudo mais. Então, por esse motivo que eu também era um pé atrás ou 2 pés atrás. Então, primeiro eu fui conhecer o produto. Só que antes de conhecer o produto, nós aqui que trabalhamos com frequência, com energia, eu acredito muito que nós somos energia e nós emanamos uma frequência e nós também temos o ressoar de outras pessoas com a nossa frequência. E eu sou muito corajosa. Essa é uma característica minha que eu assumo sem medo e não é para se engrandecer aqui. É porque eu sempre tenho coragem de enfrentar problemas, criar situações e começar um novo negócio se for preciso. Só que eu me conecto com pessoas muito mais corajosas do que eu. Então, antes mesmo de ir para Maringá, eu conversei aqui, o Edmilson está aqui na sala, o Giovanni está aqui na sala, o Mauro Bonetti, que é um terapeuta de primeira linha lá de Goiânia. Fui conversando com essas pessoas que são muito mais corajosas do que eu, que compraram só a minha ideia, a minha visão, mesmo sabendo que eu não tinha certeza se a empresa era uma empresa real, leal e que ela seria implantada no Brasil. Então, quando eu fui conhecer o Iteracare lá nas mãos do Thiago, e todos aqui, os que já estavam aqui numa expectativa para me ver com o Iteracare nas mãos, né, para ter certeza, eu já tinha um bônus, inclusive, dessa indicação dessas pessoas. Então, conheci o Iteracare, Thiago experimentou em uma grande amiga minha de Maringá, teve um resultado incrível em 8 minutos, então já vi que o produto era eficaz. Para testar a empresa, fiz uma compra pelo meu escritório com bônus de fidelidade, que é um dos melhores bônus que a empresa tem até então, para quem gosta de venda. Comprei 2 aparelhos
por Massachusetts, lá nos Estados Unidos. A empresa entregou lá, então eu testei a empresa. Uma semana depois, em julho, os IteraCare estavam aqui em Rondônia. Levei um para Goiânia para um terapeuta validar, um terapeuta que eu não confio no Thiago, tá? O Thiago já estava mandando ver lá, mas eu precisava de alguém próximo a mim aqui para que as pessoas que eu falasse comprassem também a minha ideia. E o Mauro fez um trabalho incrível lá, sem olhar ganhos, sem olhar negócio, mas testando o aparelho em pessoas para ver como o IteraCare agia em cada situação, em cada questão. E vou até usar um termo que aqui nós não falamos, mas sobre patologias. Foi usando em cada situação para ver no que dava. Então foi dessa forma que eu fui descartando as questões mais que poderia ser negativa em relação à empresa, até chegar no momento de conhecer a empresa na Malásia. Aí já é outra história, já é conhecer a empresa na fonte. Então a empresa chegou até mim, ou eu até a empresa, dessa forma, Carol, nesse formato. E muitos aqui hoje têm a oportunidade, muitos não, todos hoje, Brasil, Paraguai, Arará e tudo mais, e a América Latina toda aí, que o Fernando sei que vai desbravar esse continente todo aqui. Nossa, falei continente aqui, fugiu aqui o que eu ia falar. Eu vejo que as pessoas hoje tem a chance que nós não tivemos para fazer esse negócio, que é experimentar o aparelho. E experimentar é o primeiro empreendimento, porque antes de empreender mesmo no negócio, o meu convite hoje é: empreenda em você, antes de qualquer coisa. Empreenda na sua saúde, empreenda no seu bem-estar, empreenda na beleza, porque depois que eu fui para a Malásia que descobri que o IteraCare é para a pele, é para o cabelo, então eu hoje eu empreendo em mim, um tempo em mim, para usar o IteraCare para os benefícios que esse dispositivo tão fantástico traz para nós. Então, o primeiro empreendimento para nós mulheres, que somos as cuidadoras, né? É fazer um trabalho com a sua família. E como você perguntou, Carol, e eu rodei aqui de assunto, mas eu vou entrar no que você perguntou aí, o que me impulsiona, é justamente isso, é o investimento do seu tempo, energia e dinheiro, inclusive. Porque, Silvana, você já estava ganhando muito suficiente para... Não, é investimento no meu negócio. Se eu abrisse aqui uma loja de lingerie, o quanto eu investiria antes de começar a vender a primeira calcinha ou o primeiro sutiã? Se eu investisse aqui num salão de beleza, o quanto eu investiria antes de ter o meu primeiro cliente? Então a Prife também para mim, e nesse primeiro ano, e o primeiro ano ele vai findar quando? No dia do nosso grande evento, 6/6/2026, encerra o nosso primeiro ano. Até aí é empreendimento, é investimento de tempo, energia e dinheiro se for preciso. Porque agora nós estamos vivendo já uma outra realidade, dólar está entrando na conta, a equipe está crescendo, porque nós trabalhamos no formato de buscar pessoas duplicável e ensinável e segurar de fato na mão dessas pessoas para que elas avancem no negócio e que você não faça um trabalho solo nesse empreendedorismo que o multinível nos proporciona. Uau, Silvana, gratidão, adorei suas palavras, tudo isso que você falou, e principalmente o que está mais me martelando aqui que você falou, coragem, né? Coragem é a base para tudo, para empreender principalmente. E segundo, essa questão do investir. Investir, se fosse qualquer loja, gente, uma banquinha de açaí, você vai investir no espaço, no funcionário, em tudo. Faz parte também. O dinheiro vem quando a gente primeiro investe dinheiro. Às vezes a gente acha, não tenho dinheiro, mas eu preciso fazer dinheiro. O dinheiro só vem quando a gente põe dinheiro. Põe dinheiro, investir no meu negócio, que seja, que nem a Thelma falou aqui, olha, eu investi em cursos para redes sociais. Isso é uma forma de investimento. Investir em comprar os produtos para você testar todos, investir numa viagem, investir num evento, tudo isso são investimentos. Dinheiro vem quando a gente põe dinheiro na frente. Dinheiro vem com dinheiro. Gratidão, Silvana, pelas palavras. Vocês foram sensacionais.
Pessoal, teria uma quarta painelista, uma quarta palestrante, que seria a Marli Panão. Infelizmente, aconteceu algo pessoal, ela está bem, tá, pessoal? Mas aconteceu algo delicado, que infelizmente ela não pôde estar aqui hoje, mas prometo a vocês que a gente vai trazê-la, ela daria um depoimento maravilhoso, uma super empreendedora, mas prometo trazê-la em um próximo encontro para ela poder compartilhar um pouquinho da história dela junto com a Price e tudo mais. Mas as mulheres aqui foram muito bem representadas pela Thelma, pela Lise e pela Silvana. Para a gente finalizar, suas considerações finais. Vamos começar pela Thelma, pelo início de quem começou. Thelma, deixa uma mensagem para o pessoal aqui. Vou pedir para você ativar o som. Isso. Opa, peraí, de novo. Isso. Tá livre aqui? Tá livre? Pronto. Eu não lembro a pergunta, Carol. Suas considerações finais, deixa um recado para a mulherada que está aqui Nossa, te gente. ouvindo. Das três, saindo só pérolas. É juntar os três, bater no liquidificador e colocar em prática. Perfeito, Thelma. Gratidão e parabéns, viu? Muito obrigado pela sua presença. Lísia, com você agora, considerações finais. Bora todas juntas, né? Nós mulheres temos muito isso, né? Uma pega na mão da outra e bora. É isso. Vamos levar um Itaquera em cada residência. Perfeito, Lísia. Gratidão, parabéns. Silvana. Eu quero agradecer, Carol, pela oportunidade, pela visibilidade, porque o que a Prife nos proporciona também ajuda no crescimento profissional dentro desse negócio. E dizer para cada um de vocês, tanto homens ou mulheres, até porque os homens têm as esposas, as noivas, as namoradas que também empreendem com vocês, mesmo talvez não apoiando agora, mas elas dispõem de tempo, energia e espaço para que vocês façam desse negócio e precisa honrar esse tempo e espaço fazendo esse negócio dar certo. Então, meu recadinho por último aqui é: faça esse negócio dar certo para você. Já deu certo em 84 países, já deu certo para várias mulheres que eu, Lísia e outros 60 brasileiros aí vimos subir ao palco, recebendo valores altíssimos, que vem da dedicação, da coragem de fazer esse negócio. Então, é só continuar caminhando, tá? Não existe passe de mágica, não existe sair de cadastrado para coroa, é passo a passo. É futura estrela, é você primeiro, é 2 depois, é futura estrela, é nananá e por aí vai até chegar na Glória, né? Vamos usar a Glória porque é uma das mulheres mais incríveis que tem dentro desse negócio e que nós lembramos sempre por aqui, principalmente aqui na nossa região. Obrigada, Carol. Parabéns, menino. Gratidão, Silvana. Parabéns. Parabéns a todas as mulheres. Lembrando mais uma vez, essa vai ser a semana especial do Dia das Mulheres. Nosso Instagram, prife.brasil, vão ter uma série de postagens, de ideias para vocês replicarem, para vocês presentearem as mulheres da sua vida. Vocês, líderes mulheres desse negócio, contem com a gente, contem com a Prife, contem com o Fernando, contem comigo. Aqui vocês têm uma plataforma para vocês mudarem vidas com propósito, mudarem a sua vida, a vida da sua família. Contem conosco e com essas mulheres maravilhosas. Um beijo a todas e nos vemos na próxima live. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.